Bom dia, Nilmar. É, Bom dia, tudo bem, Ana? Como estão as tudo, coisas? tudo bem, graças a Deus, né? Tudo de férias. Ah, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Pois é, nós estamos de férias agora no mês de novembro, né? E nesse mês de novembro nós temos uma data muito importante, né, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre, que é o dia 20 de novembro, né? Que é o dia da consciência negra, né, Ana? Eu acho um tema interessante, não apenas porque nós são pessoas, né, pretas, né, e tal. Mas é uma discussão muito relevante para a questão de sociedade, não é mesmo? O que você acha disso? Bom, bom dia novamente. Eu, sendo uma mulher preta, né, vivendo, tendo esse peso nas costas desde que nasci, posso dizer assim que é um tema muito importante, não só na comunidade acadêmica, mas também na comunidade em si, na sociedade, né? Por ser um tema muito importante, porque sabemos que em pleno século XXI ainda existe o racismo, mesmo que estruturado. Então, eu creio que é um tema muito importante a se abordar agora, né? Ainda mais nesse mês, onde temos o dia 20 de novembro, né? Que é em relação à consciência negra. Pois é, e esse dia é muito importante, tal como você falou, porque é uma maneira da gente se posicionar como uma pessoa, né? De fato, nós temos ainda racismo no nosso país, quando não explicitado, nós temos ele estruturado, né? Como você bem mencionou. Então, é uma data que não é apenas para comemorar o dia ali, do líder do Quilombo dos Palmares, né, que é o Zé dos Palmares, mas, sobretudo, para sedimentar na sociedade essa importância da inclusão e, sobretudo, da aceitação das pessoas negras, pretas, né, inclusive também, porque, de fato, há essa estruturação racial que às vezes é mascarada por algumas falas, alguns trejeitos e tal. E a gente sofre muito com isso, né? Você sofre como cidadão. Porque, às vezes você vai num lugar, a pessoa te olha de um jeito diferente, você não sabe se ela está te olhando porque você é negro, e essas coisas acontecem que a pessoa que não é negra, que às vezes faz atitude, ela acha que é uma coisa natural, né? Ela acha que é uma coisa que é implícita na sociedade. Mas nós temos que batalhar por isso, né? E por isso que essa data, esse mês, é muito importante a gente trabalhar essas questões, não é mesmo? Tanto é que a gente tem o dia 20, né, que algumas cidades, né, algumas capitais do nosso país, está até feriado, faz feriado, desculpa, para sedimentar as pessoas mesmo essa questão disso. Então, eu acho muito importante. É, eu não sei, eu falo como o próprio a pessoa, o próprio professor, né? A gente vê uma classe mais elitizada, toda mais uma classe branca, né? É muito difícil a questão racial. Eu não sei, você te perguntar para ti, né? Como é que você vê essa questão racial aqui no estado do Pará, né? Aqui na nossa cidade? Bom, falando um pouco até sobre o que você comentou atrás, né? Que é o racismo que as pessoas veem de forma natural, né? Eu mesmo já trabalhei como operadora de caixa em uma farmácia aqui em Paraupebas, né? E constantemente vinham pessoas, eu usando meu black, vinham pessoas perguntando: como você faz isso? Você pega o dedinho, vai lá, você faz manualmente. Teve até um caso de um cara que perguntou se entrava água, como é que eu fazia para lavar meu cabelo. Assim, É para ele mesmo? foi algo muito, muito natural, né? Tipo, uma pergunta meio que curiosa, para saber como ele não tinha vivência de conhecer pessoas que tinham cabelo assim, perguntou de forma despretensiosa, né? Mas eu, sabendo que aquilo não era algo certo a se falar, né, por ser um racismo, como eu disse, estrutural, me senti um pouco ofendida na hora, né, mas não sabia como reagir, porque a gente nunca sabe. Lógico, tem pessoas que já pega aquilo na hora e começa e tenta reverter a situação, né, mas existem pessoas como eu que não conseguem reagir na hora e fica assim, estátua, parada. O que tá acontecendo agora, sabe? Tipo, não consegue reagir. E isso até que é bem frequente, assim.
Pode ser só a curiosidade da pessoa, né? Mas acaba aqui me desconfortando, gerando um clima meio ruim, assim, né? E isso pode até acontecer dentro de casa. Dentro de casa, uma frase um pouco também não é maliciosa, não é querendo fazer um ato, né? Mas acaba, para quem tem uma consciência, para quem sabe de onde está vindo isso, sabe que é algo muito mais a fundo, né? Que é algo que já vem da cultura da pessoa. Então, é muito difícil se combater esse tipo de racismo. E isso tem muito aqui na região de Paraupebas, na região de Carajás e até em todo o Brasil, né? Não, de fato, o que você está falando, eu acho que acontece, é uma coisa endêmica no nosso estado da federação como um todo. E tem uma coisa que é muito complicada, que é um fator complicante, quer dizer, o que você falou aí, que é verdade, que é a questão da coisa pejorativa. Né? Às vezes a pessoa fala, olha, vamos pegar um exemplo básico do dia a dia, olha, eu tenho um carro que está próximo àquela pessoa negra. Isso não tem nada a ver. Se a pessoa é negra, você falar que a pessoa é negra, isso aí não tem problema. Você pensar que a pessoa é loura, que a pessoa é gorda. O problema está na questão, no sentido pejorativo, né? Da diminuição da pessoa. E é o grande problema hoje que muitas pessoas que são racistas, elas usam essa questão, não, eu fui mal entendido, não, eu falei sem querer, não foi nesse sentido, foi tirar de contexto. Só que, no fundo, a nossa história traz essa questão do apartheid, da diferença ali. O preto é menos, o preto não tem potencialidade. Então acaba que, como você falou, às vezes nem é por maldade, mas já está tão enraizado isso, está tão estruturado isso que a gente fala, que as pessoas jogam, não é que joga, né, mas coloca a gente como menor. Então isso aumenta a nossa dificuldade como pessoas negras, porque tem até uma música, embora eu não seja um cara que ouve rap assim, né, mas tem uma música do Racionais, eu acho que a vida é um desafio. Ao início dela, ela fala assim, que por você ser... como é que era? A mãe dele fala para ele assim, por você ser preto, meu filho, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí ele pergunta, você 2 vezes melhor como? Né? Se a sociedade me cobra, que eu sou negro, eu tenho que ser melhor, eu sou negro, eu não posso errar. Então isso é muito difícil, a gente lidar com pessoas negras, porque a gente tem sempre que, às vezes, fica ponderando, né? Será que a pessoa falou comigo de modo maledicente, pejorativo ou não? Na maioria das vezes é. A gente já fala que o Brasil não é racista, que o Brasil não tem questão de preconceito, tem muito. Né? Quando você pega pessoas negras em altos cargos, quando essa pessoa negra chega na organização, na empresa, todo mundo olha meio torto, né? A questão, você falou aqui da região de Paraupebas, então vamos pegar nosso caso da instituição mesmo, né? Tem pessoas que praticam cotas, né, raciais. Então, isso é uma coisa muito que é muito difícil para a gente, como pessoa negra, a gente tentar achar que isso é natural. E não é natural. Né? E não é natural. Então, eu acho que é uma situação que ela é delicada. A gente precisa se enaltecer, debater, conversar mais, cada vez mais sobre essa questão que somos todos iguais, todo mundo tem os mesmos direitos, né? Então a gente não pode negligenciar e não pode muito menos minimizar certas atitudes, ações, por falar que foi um mal entendido, ou então, né, às vezes querendo nos culpar, né? Nosso histórico, né? Até o mesmo aí, o dia 20 de novembro, que é o Dia de Palmares, né? As pessoas querem minimizar falando que aquilo não existiu, ou quer falar que isso existiu, mas fazia parte do processo, né? Só que existiu e a gente carrega isso até hoje. E sim, então nós temos que ter o nosso espaço, quanto mais seja reparado, seja a maneira que for, tipo a política de cotas, né? Uma política muito interessante. Então, enfim, então, o que você acha disso? Né? Eu estou falando aqui um monte de coisa, mas eu vou conjecturando. Mas é o nosso dia a dia, né? É a nossa... Quando você falou aquela questão ali, que o cara chegou, viu seu cabelo e tal, aí você fica ali, gente, com maldade. Mas até que ponto isso não vai ser maldade, né? Então, eu ia comentar que isso também tem que ser tratado dentro da própria comunidade preta, né? Porque às vezes não está identificando o erro ali, está identificando que é um ato racista que está acontecendo,
mas não tem que tratar dentro da gente mesmo, né? Tipo, vamos reeducar, por mais que não seja a nossa função, né? Mas mostrar o erro, olha, isso aqui não pode ser falado, olha, isso aqui, eu não gostei dessa situação, tá me afetando, isso me prejudicou, isso acaba, entendeu? A gente mesmo fala assim, olha, não gostei disso, então vamos refazer essa frase, vamos pensar novamente na hora de falar, né? Porque a gente vê muito das pessoas atacando a gente, mas a gente também não vê de como a gente está rebatendo isso, né? A gente silencia para a situação e deixa se passar, aí novamente essa pessoa vai fazer uma vez até pior com uma outra pessoa. Por mais que não seja o nosso dever de educar uma pessoa, né? Mas mostrar o erro, por exemplo. Porque se eu tivesse mostrado o erro para aquele homem, eu acho que provavelmente ele pensaria novamente na hora de falar para uma outra pessoa. Sim. Será que se fosse uma filha dele, um filho dele, que não fosse negra, mas se tivesse, sei lá, que ela fosse, não sei, tivesse algum problema e você apontasse aquele problema, aí é que tá. Porque às vezes a pessoa olha pra gente como é um ser diferente, é um problema, enfim. A gente é muito subjugada. E aí você falou uma coisa muito interessante, que a própria comunidade negra, às vezes, ela silencia. Ela negligencia certas atitudes que são, estamos discutindo aqui, são questões estruturais, mas ela fica quieta, às vezes por medo, por, sei lá, por aceitar que é menos que o outro. E é necessário debater sobre isso. A gente não pode fixar isso. A gente tem que falar, não, está errado isso. E devemos conversar mais como sociedade, como pessoas, como discentes, alunos, docentes, na própria universidade, né? Defender, sim. O que você acha da política de cotas, por exemplo, né? Você acha ela viável para reparação histórica, vamos dizer assim? Com certeza, é uma das políticas públicas assim que mais favorecem o preto, né, por ter essa cota em universidade particular, pública, porque nós sabemos que o caminho de um preto para conseguir um lugar na faculdade é totalmente diferente de um branco. A gente sabe que a educação, ela é muitas vezes precária, porque um branco ele tem a oportunidade de, na maioria das vezes, ter uma aula particular, ter um cursinho, ter uma vida estrutural muito melhor do que de um preto, devido ao histórico, né, que nós sabemos. Então, sim, isso ajuda, né, porque meio que, não vou dizer que nivela, porque nunca vai nivelar o conhecimento que um branco pode ter com o que o preto pode ter, né, porque é aquilo, a gente tem que dar 2 passos a mais para chegar no mesmo lugar que um branco chegou, sem esforço nenhum, né. Então, com certeza, sim, isso um ato público muito, muito importante para a gente. Sim, é um ato público importante, e até pegando sua fala anterior, né, nós deveríamos ter mais pessoas negras, pretas, né, utilizando as cotas e defendendo as cotas, né. Eu até um dia estava conversando com o pessoal aí do campo, né, e vejo que às vezes não aparece, não sei porquê, muitas pessoas negras tá concorrendo à vaga para processo seletivo, a concurso, né, aí da região, né. Então, isso é um caso que deveria merecer estudo, entender por que as pessoas não aproveitam esse... Eu sou um exemplo disso. Eu não usei o sistema de cota porque era algo... Porque eu sempre ouvi de que eu era uma pessoa parda. Tipo, eu nunca fui aceita pelo branco e nunca fui aceita... E não era aceita pelo preto. Aí eu ficava, meu Deus, o que eu sou? Eu sou parda, eu sou branca, eu sou preta, eu sou o quê? Então eu pensei que para mim não ia funcionar usar o sistema de cota porque eu não conhecia naquela época, né? Eu não tinha aquele conhecimento que eu precisava na época. E até um tempo atrás mesmo, que eu fui na faculdade mesmo com um colega, eu comentei com ele uma coisa que tinha acontecido comigo, aí ele, mas tu não é preta. Aí eu... A gente mesmo se invalida, né? E acaba não usando o sistema de cota porque pensa que não é para ti, não serve para ti, né? Não tem esse autoconhecimento de si, não sabe qual é a sua raça, não se conhece. Justamente, é muito interessante, a gente às vezes não se reconhece, né? E fica nessa, que lá é PPP, né? Pessoas pretas e pardas, né?
Só que a gente fica naquela coisa, pô, mas não sou tão escuro assim, não tem tanta melanina na minha pele, então será que eu vou me candidatar? Não. Mas se a gente pegar os dados lá, por exemplo, do IBGE, e quando a gente compara que salários de pessoas brancas com pessoas negras, no mesmo cargo, na mesma posição, né, com a mesma graduação, por exemplo, enfim, ou com capacidade técnica, o branco ganha mais que o negro. Né? E esse negro não é só o negro, são pessoas pardas também, que é a maior parte da população brasileira ainda hoje. Né? Então a gente não usa. E aí, às vezes, tem a questão de não se reconhecer, e às vezes tem pessoas que se reconhecem e têm vergonha de utilizar. Eu já vi, estou falando uma experiência assim, de um colega que, mas sei lá, se tinha, que eu posso dizer, uma vergonha, né? Ele falava que não era melhor não. Não, por que não? É um direito. Né? Direito é uma parte da história, é uma reparação, no mínimo, né? No mínimo, né? Até que nós vimos agora, semana passada, atrasada, a presidente do Banco do Brasil pedindo desculpas, né? Porque teve um movimento aí, falando como, porque o Banco do Brasil, ele até apoiou umas questões da escravatura, né? Então agora o Banco do Brasil, que vai ter sua presidente, ela se retratou. Né? Isso é muito importante. E isso é uma coisa que tem que ser divulgada, né? Tal qual como foi, né? Mas que as pessoas têm que se aceitar. E você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando aqui, né? Que às vezes nós negros nos aceitamos, não nos reconhecemos, né? E eu acho que tem que ser mais debatido. Mas é bem interessante. Né? É uma discussão que carece bastante pessoas, leis, enfim, pensamentos sobre, para que nós possamos defender cada vez mais essa questão. Né? Ainda tem mais. Eu ia até falar uma outra coisinha também, que você me permite falar, que eu estava pensando aqui, porque tem a questão da pessoa negra, e tem também a questão da identidade de gênero. Que a mulher negra, ela sofre mais ainda que o homem negro. Ainda tem essa questão. Né? A mulher branca já tem também essa questão de diferença salarial, por exemplo. Agora, a mulher preta, ela sofre mais ainda, ela tem que provar mais. Você vê lá quando são alguns dados do IBGE, questão de família, sabe, e tal, de mães solteiras. As mães negras são as que mais sofrem, são as que mais trabalham. Então, a nossa realidade é muito triste. Né? Então, a gente não pode deixar que esse mês ele passe sem falar dessas questões raciais. A gente não pode deixar que o dia 20 seja um dia enaltecido, seja um dia difundido, né? Para que a cultura da consciência negra ela seja não só semeada para todo mundo, mas, sobretudo, ela seja exercida. E tem essa questão. Tem essas questões. Inclusive, a invalidação bate na nossa porta 2 vezes, né? Por ser preta e por ser mulher. E o que eu comentei recentemente com uma colega minha, que também é preta, que está faltando muita representatividade dentro da universidade, mas por parte de docentes, né? Porque a gente olha o leque de docentes de universidades, para você encontrar um preto ali, a chance assim é mínima, é mínima. E quando a gente vê que tem a gente se espelha, cara. Parece que não sei nem explicar, tipo, aumenta 1000 vezes a vontade de querer se formar, de querer virar aquela pessoa que tá lá na frente ministrando a aula, né? Porque, ó, eu até me emocionei aqui, porque eu fui agora em Belém, né, participar de um congresso de botânica, e aí eu ficava procurando, cadê as pessoas pretas daqui, né, para representar a gente, para ir lá num palco, fazer uma palestra, mostrar que a gente também tem conhecimento, né, que a gente também tem a mesma educação que eles tiveram, a mesma oportunidade que eles tiveram, a gente também pode ter e também pode virar uma pessoa que tem conhecimento e que tem força de vontade de crescer na vida, sabe? Falta muito isso na universidade, falta muito isso. Falta. Tipo, eu tô num congresso agora aqui em São Paulo, né, da nossa área de administração. E eu fico analisando isso também. Se eu for pegar a quantidade de pessoas negras, de colegas docentes, né, praticamente eu vi eu e uma outra professora, um universo, acho que de mais de 300 inscritos aqui docentes. 200 e pouco, desculpa. Então, de fato, é difícil. E quando a gente vê uma pessoa, né, que está ali na docência, não só na docência também, mas
às vezes em cargo de direção de empresas, né? A gente quer se espelhar, como você falou, né? Mas ainda é muito pouco. Aí a gente vê como é que é o racismo estrutural, né? Eu fui com minha mãe no hospital, estava precisando um dia, ela passou mal, e eu estava aguardando, né, no hall do hospital, e eu fiquei analisando a questão de trabalho, né? Não é questão de esclarecimento, mas sim a questão de posições mesmo, né? As pessoas que limpam lá o hospital estavam observando todas elas, as atendentes ali, mais de uma negra, mas aí já começava a ficar mais claras, né? E todos os médicos e médicos que passavam lá, e enfermeiros também, mas enfermeira eu vi pelo menos uma morena, uma parda, vamos dizer, e um negro. Só, o resto, todos são brancos, né? Mas se a gente pegar a questão salarial dessas pessoas dos hospitais, você vai ver que as pessoas que menos ganham são as pessoas negras, que estão naqueles cargos mais subalternos. Olha por quê? Né? Você não vê que quase médico negro, né? Não tem isso. Na universidade, é a mesma coisa. Aí você vê professor negro, já é difícil. Você professor, uma professora negra, mais difícil ainda. Então a gente tem que, de fato, batalhar, que tenha ações afirmativas, que tenha bolsas, enfim, para que nós possamos difundir mais a cultura negra e as pessoas negras em todas as vertentes, né, das organizações, seja ela pública ou privada, né? É uma coisa assim que mexe. Eu fico emocionado, nós todos ficamos, porque é difícil, é difícil. A gente, os olhares que as pessoas têm pra gente, né? Eu falo por mim, né, sou docente negro, tem doutorado, você já olha meio assim, eu não ligo muito para doutorado, o título, mas é título, né, querendo ou não, a gente batalhou para isso, com todas as pessoas, somos capazes, como qualquer um, né. Eu sou piloto de avião também, quando eu voava, né, é uma outra classe também que você não vê piloto negro, né, já é difícil ver piloto, né, e quando já tem um piloto negro é mais difícil ainda, então as pessoas olham para cima, mas será que é esse cara que vai pilotar o avião? Meu sim, eu já passei por situações assim, sabe, as pessoas já me olhavam, você, sério. Então, é interessante, sabe? A gente tem que discutir mais sobre essas coisas. Né? É algo que tem uma lacuna enorme, assim, na nossa sociedade. Né? Só querem falar sobre isso no mês no dia, na verdade, no dia 20 de novembro. E isso tem que ser um assunto que deve ser debatido durante todo o ano, não só no dia 20 de novembro. Eu também acho. Isso aí que você falou é verdade. O dia 20 é só uma cereja do bolo ali, né? Mas a essência tem que ser todos os dias, a todo momento, em todas as esferas, com todas as pessoas, né? Órgãos públicos, privados, sociedade civil, enfim, todo mundo. Porque é uma luta constante. E ela vai ser. E dependendo de nós, a gente vai batalhar, né? Cada vez mais. Né? Mas é isso, mano. Eu acho que. Você quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que esse nosso bate-papo em relação à comemoração da consciência negra, a nossa luta, né? Ela é muito importante. Se tem algo a dizer a mais sobre. Bom, assim, eu só tenho a agradecer pelo convite, né? Pelo pessoal da Ciência Psicossocial da UFA de Paraupebas, por você, né, professor Nilmar, e muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco o que a gente sente, né, aqui na região de Paraupebas, porque a gente também não é ouvido, ainda mais, né, assim, muito obrigada mesmo, eu tenho a agradecer pelo convite. Eu também, eu que agradeço a participação. Né? Podia ser um cafezinho, conversando um pouco mais toda essa mudança aí de calendário. Mas foi muito bom conversar contigo. Eu também agradeço a Cláudia, a Tayane, né, por essa oportunidade da gente ter essa voz, a gente discutir, trazer isso para que alguém consiga assistir, ver, pensar sobre, né, ver como é, do ponto de vista de uma pessoa negra, né, de fato, como é que a gente lida com essas coisas no dia a dia. Né? Então, é um trabalho fantástico, o campus está fazendo, e eu sou suspeito de falar mais. Fico muito agradecido, né, também enaltecido em poder participar desse bate-papo. Te agradeço muito, Ana, pela também essa conversa, te conhecendo um pouco mais, né, a gente vai ter essa experiência.
E eu torço para que a gente consiga cada vez mais trazer a comunidade também negra, né, e as minorias, que elas possam ter seus lugares ao sol também, como muitos aí no passado nos tiraram, deixaram na sombra os nossos antepassados, mas que hoje talvez no futuro a gente consiga estar recebendo o nosso raio do sol também, né, assim como eles receberam e recebem muito até hoje. Mas é isso. Então, obrigado, um abraço, e a gente se encontra pelo campus então, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau.